Olá, você está no canal Os Federais do Ensino Papo de Trânsito e o papo de hoje é sobre um assunto que, olha, gera uma confusão danada e a gente vê muito em filme: fiscalização de trânsito e imunidade diplomática. Pois é, fica aquela impressão, né? A gente vê um carro com aquela placa azul e já pensa, pronto, esse aí pode fazer o que quiser. Mas será que a história é bem essa? Será que eles têm mesmo essa carta branca para andar por aí? Vamos desvendar isso juntos? Então, para começar, vamos direto ao ponto e quebrar o maior de todos os mitos. Essa ideia de que a imunidade no trânsito é total, absoluta. Na prática, a realidade legal é bem diferente. Existe um mito de que há uma imunidade total para dirigir, mas a verdade, segundo a lei, é que todos os diplomatas têm o dever, a obrigação mesmo, de respeitar as leis do país em que eles estão. Não é uma sugestão, é regra. Isso não é algo que a gente está inventando, não. Está lá, preto no branco, no artigo 41 da Convenção de Viena, que é o acordo internacional que rege tudo isso. O texto é claríssimo. Quem tem privilégios e imunidades deve, acima de tudo, respeitar as leis e regulamentos locais. Fim de papo. Certo. Então, se eles precisam obedecer às leis, como é que funciona na prática? E numa abordagem policial, como o agente de trânsito deve proceder? Vamos ver. A pergunta de US$ 1 milhão então é: um policial, um agente de trânsito, pode de fato dar ordem de parada para um veículo com placa diplomática? E a resposta é um sonoro direto sim, sem rodeios. Pode ser parado numa blitz de rotina, numa fiscalização da lei seca ou depois de cometer uma infração qualquer, como qualquer outro veículo. Não há exceção para isso. E na hora da abordagem, os documentos pedidos são basicamente os mesmos que para qualquer pessoa. A carteira de habilitação, seja a CNH ou a do país de origem, o documento do carro, o CRLV, e, claro, o documento que o identifica como diplomata, que é a carteira de identidade diplomática. Ok, o carro foi parado, os documentos foram checados, mas e se o agente constatar uma infração? Ou pior, uma suspeita de embriaguez? Aí a coisa fica mais complexa. E aqui está um ponto fundamental que muita gente confunde. Cometeu a infração, vai gerar multa. Sim, o auto de infração deve ser lavrado, porque a imunidade que eles têm é fiscal sobre impostos. E multa de trânsito, veja bem, não é imposto, é penalidade. Por isso a multa se aplica. Agora, vamos para o tópico que sempre gera polêmica. E o teste do bafômetro? Como fica a situação do condutor com imunidade diplomática nesse caso? Olha que interessante. Por conta da imunidade, o diplomata não pode ser forçado ou coagido a fazer o teste. Ele tem o direito de se recusar. Só que essa recusa tem uma consequência. Assim como para qualquer outro motorista, a recusa gera multa administrativa específica por não fazer o teste, ou seja, ele não escapa da penalidade. Já vimos que o motorista pode ser multado. Mas e o carro? Um veículo diplomático pode ser guinchado e levado para o pátio? Então, a regra geral é que o veículo diplomático é inviolável, ou seja, não pode ser removido. Mas essa regra tem exceções bem importantes, todas ligadas à segurança. Se o motorista claramente não tem condições de dirigir, se o carro parado ali está criando um risco para os outros, ou se houver uma suspeita grave como roubo, aí sim, a segurança coletiva fala mais alto e o veículo pode ser removido. E não para por aí. Além das regras de trânsito, existem outras obrigações, principalmente financeiras, para que um carro diplomático possa rodar legalmente por aqui. Vamos dar uma olhada nas contas. O IPVA, por ser um imposto, eles são isentos. Beleza. Agora, a taxa de licenciamento anual, essa tem que pagar. O seguro obrigatório, o DPVAT, também tem que pagar. E tem mais, eles são obrigados a ter um seguro particular contra danos a terceiros, tudo para garantir que o carro esteja em dia. E agora, a gente chega na conclusão, no ponto que amarra tudo isso que a gente conversou. Uma frase que resume tudo: imunidade não é o mesmo que impunidade. O termo técnico é imunidade de jurisdição. O que isso quer dizer? Significa que o diplomata está protegido de ser processado judicialmente aqui no Brasil. Ele não vai a um tribunal brasileiro por isso. Mas, atenção, isso não é de forma alguma uma permissão para desrespeitar a lei. E esse é o ponto-chave de toda a nossa conversa. A imunidade protege da jurisdição local, do processo legal no país, mas ela não apaga a responsabilidade pelo ato cometido. O diplomata continua responsável e o país que ele representa pode e deve ser notificado e tomar as providências. No fim das contas, fica a reflexão, né? O grande desafio é esse.
Como a gente consegue equilibrar a necessidade desses privilégios diplomáticos, que são importantes para as relações internacionais, com a necessidade ainda maior de garantir a segurança de todo mundo no trânsito? É um equilíbrio delicado, mas fundamental. Federais do Ensino, um papo melhor para um mundo melhor. Produzido por J. Nascimento. Se você gostou deste conteúdo, deixe seu like e siga as nossas redes sociais. Federais do Ensino, papodetrânsito@gmail.com.